Um milionário decidiu fazer uma surpresa romântica para a noiva, imaginando que encontraria em casa mais um motivo para acreditar no casamento perfeito que estava prestes a viver. Ao chegar sem avisar, porém, ele se deparou com uma cena silenciosa e perturbadora, capaz de abalar não apenas sua confiança, mas tudo o que pensava saber sobre a mulher que amava. O que parecia ser apenas um detalhe doméstico, rapidamente se transformou em uma descoberta cruel, revelando um lado obscuro escondido por trás de elegância, charme e aparências impecáveis. E quanto mais ele observava, mais entendia que aquela surpresa inesperada não mudaria apenas uma tarde comum, mas decidiria o destino inteiro de sua vida. Antes de ouvir essa história cheia de choque, decepção e revelações, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos relatos impactantes. Rafael Drummond tinha o hábito de medir o dia pelo peso dos contratos que assinava. Naquela tarde de quinta-feira, porém, algo diferente o tirou do escritório mais cedo do que o habitual. Não era uma reunião, nem um compromisso de negócios, mas um impulso simples e raro. O tipo de coisa que um homem como ele havia aprendido a sufocar nos últimos anos, ocupado demais com planilhas, metas e a gestão de 4 hotéis espalhados por São Paulo. Era o desejo de fazer algo bonito sem razão específica, de aparecer diante de Isabela com flores e um sorriso desarmado, como se os dois ainda estivessem no começo de tudo, quando cada gesto contava mais do que qualquer conquista profissional. Ele parou numa floricultura discreta na rua Leopoldo Couto de Magalhães, no coração do Itaim Bibi, e escolheu ele mesmo o buquê, nada exagerado. Rosas brancas com eucalipto, simples e elegantes, do jeito que ela sempre dizia preferir. A moça que o atendeu comentou que era uma escolha bonita para uma surpresa, e Rafael sorriu sem responder, porque o que sentia naquele momento era difícil de colocar em palavras. Era uma mistura de alegria antecipada e de algo parecido com gratidão, uma leveza que raramente conseguia alcançar durante o expediente e que naquela tarde havia chegado sem ser chamada. Faltavam 42 dias para o casamento. Os convites já tinham sido enviados para a maior parte dos convidados, o salão nos Jardins estava reservado, o cardápio aprovado, a lua de mel confirmada em Lisboa. Tudo estava no lugar. Tudo parecia encaixado com uma precisão que às vezes o assustava um pouco. Rafael sabia que era capaz de construir empresas, de negociar contratos em ambientes hostis, de transformar hotéis deficitários em negócios rentáveis. Mas a ideia de um casamento, de uma vida a dois planejada com essa exatidão toda, ainda lhe causava uma espécie de vertigem boa, como quem olha do topo de uma escada muito longa e decide que vale a pena descer. Rafael tinha crescido num cômodo de fundo de quintal no Tatuapé, filho de Maria Luísa, uma mulher que trabalhara a vida toda como passadeira e que criara o filho sozinha depois que o marido foi embora, quando Rafael ainda engatinhava. Ele conhecia de perto o valor de cada coisa conquistada. A rede de hotéis Drummond não havia sido construída com herança, nem com padrinho influente. Havia sido construída com 15 anos de trabalho, 2 falências técnicas superadas, noites sem dormir e uma teimosia que as pessoas próximas ora admiravam, ora lamentavam. Havia momentos em que ele ainda acordava com aquela ansiedade antiga, a de quem cresceu sem rede de proteção, e nunca conseguiu esquecer completamente o que isso significa. O sucesso não havia apagado essa memória. Tinha apenas a embalado com mais conforto. Quando conheceu Isabela Vasconcelos numa tarde de vernissage no Museu de Arte Moderna, 3 anos atrás, ele estava no pico de uma trajetória que parecia cada vez mais sólida, mas que ainda lhe parecia, em certos momentos, pertencer a outra pessoa. Isabela era tudo que ele não era por origem. Filha de uma família tradicional de São Paulo, criada entre colégios caros e temporadas na Europa, ela tinha aquela leveza de quem nunca precisou lutar para ocupar um espaço. Era bonita de um jeito que não chamava a atenção de imediato, mas que permanecia. Tinha opiniões firmes sobre arte, sobre arquitetura, sobre a cidade, e sabia ouvi-lo com uma atenção que ele raramente encontrava em outras pessoas. Nos primeiros meses, Rafael ficara impressionado com a combinação de elegância e afeto
que ela parecia carregar com tanta naturalidade. A família Vasconcelos o recebera bem, melhor do que ele esperava, e isso também tinha pesado na decisão. Sentira-se aceito num mundo que, por muito tempo, havia encarado com desconfiança. O pai de Isabela, um advogado de 70 anos com o sotaque pausado de quem escolhe cada palavra, fora o primeiro a lhe estender a mão com algo que parecia genuíno. Isso ficara guardado. Rafael não era homem de guardar rancores, mas tampouco esquecia as coisas boas com facilidade. Enquanto andava a pé do estacionamento até o edifício onde moravam, Rafael passou o cartão no hall, com o buquê na mão, e tomou o elevador em silêncio. Não mandou mensagem avisando que chegaria mais cedo. Queria mesmo a surpresa. Imaginou a expressão de Isabela quando a porta se abrisse. O jeito como ela inclinaria levemente a cabeça e sorriria com um canto da boca antes de qualquer palavra. Conhecia aquele sorriso. Havia passado meses tentando provocá-lo de maneiras diferentes, e ainda hoje, depois de 3 anos, sentia aquela satisfação pequena e particular toda vez que conseguia. A porta do apartamento abriu sem barulho, como sempre. Rafael entrou e ficou quieto por um instante para perceber onde ela estava. A sala estava vazia, a televisão desligada. Havia um perfume suave no ar, o difusor de bambu que Isabela havia colocado no corredor há semanas. Ele se dirigiu em direção à cozinha e foi então que ouviu as vozes vindas da área de serviço, separadas por uma porta entreaberta. Parou antes de chegar, não por intenção, mas por instinto. Algo no tom do que ouvia o freou antes que ele mesmo entendesse o porquê. Era a voz de Isabela, controlada, quase baixa, com aquela dicção impecável que ela sempre mantinha. E havia outra voz, muito mais discreta, quase um murmúrio, que Rafael reconheceu imediatamente como sendo de Dona Conceição, a senhora de 50 e poucos anos que trabalhava no apartamento 3 vezes por semana havia quase 2 anos. Não havia gritos, não havia palavrões nem insultos diretos. Havia algo mais difícil de nomear. Um tom que Rafael precisou de alguns segundos para decodificar, porque estava acostumado a ouvir aquela voz com suavidade. O que chegava até ele agora, do outro lado da porta, era frio. Era a frieza de quem não se incomoda em diminuir outra pessoa, porque acredita, com absoluta tranquilidade, que tem esse direito. Isabela dizia que a pia do banheiro de serviço não havia sido limpa direito, que o espelho ainda tinha marcas, que não era possível que uma pessoa fizesse a mesma coisa errada toda semana. Cada frase vinha acompanhada de uma pausa cuidadosa, como se estivesse sendo construída para deixar a outra sem resposta. Dona Conceição respondia com um sim, com um desculpe, com um vou refazer, a voz tão baixa que mal atravessava a porta. Rafael ficou imóvel no corredor, o buquê pendendo na mão, sem conseguir dar um passo nem para frente nem para trás. Ficou ali parado por quase 2 minutos, que lhe pareceram muito mais longos. Quando as vozes finalmente cessaram, ele recuou devagar, saiu do apartamento sem fazer barulho e desceu de volta ao hall do edifício, o buquê ainda intacto na mão. Ficou sentado num banco de pedra do jardim externo por quase 1 hora, olhando para o movimento da rua, sem realmente enxergar nada, antes de mandar uma mensagem dizendo que uma reunião havia se estendido e que chegaria para o jantar. Deixou as flores no banco ao sair. Não teve como explicar por quê, mas algo dentro dele sabia que aquela tarde havia mudado alguma coisa cuja dimensão ele ainda não era capaz de medir. Enquanto caminhava de volta ao estacionamento com as mãos vazias, Rafael tentou entender o que havia sentido ao ouvir aquela cena. Não era choque exatamente. Era algo mais parecido com o desconforto de reconhecer que havia estado próximo de algo por muito tempo, sem realmente vê-lo. Como quando você mora ao lado de um barulho constante e só percebe a sua presença quando ele para. Aquela voz controlada, aquela pausa calculada, aquele tom que não precisava gritar para diminuir. Tudo aquilo havia estado ali durante 2 anos, acontecendo nos espaços onde ele não estava, nos turnos em que chegava tarde demais para testemunhar. E agora, de repente, estava com ele dentro do peito pedindo que ele decidisse o que fazer com o que havia acabado de descobrir. No dia seguinte,
Rafael chegou ao escritório mais cedo do que o normal, mas trabalhou menos do que nunca. Ficou boa parte da manhã olhando para os relatórios sem lê-los de verdade, respondendo e-mails pela metade e deixando ligações caírem no silêncio da caixa postal. A cena da tarde anterior não lhe saía da cabeça, não porque fosse extraordinariamente violenta ou escandalosa, mas justamente porque não era. Era banal. Era doméstica. Era o tipo de coisa que acontecia em apartamentos por toda a cidade sem que ninguém ao redor notasse, sem que nenhum alarme soasse, sem que nada fosse diferente no dia seguinte. Ele tentou durante a manhã construir explicações razoáveis para o que havia ouvido. Isabela estava estressada com os preparativos do casamento. Os últimos meses tinham sido intensos para os dois, cada um à sua maneira. Talvez aquele dia específico tivesse sido difícil, de uma forma que ele não sabia. Talvez Dona Conceição tivesse realmente errado algo e a situação tivesse tomado um tom mais seco do que o usual. Rafael era homem de resolver problemas com dados, e os dados que tinha eram insuficientes para uma conclusão definitiva. Isso ele reconhecia. Mas havia outra parte sua, mais silenciosa e mais antiga, que insistia em não aceitar essa lógica como suficiente. Por volta do meio-dia, ele mandou uma mensagem a Isabela perguntando como estava o dia dela. Ela respondeu rápido, com a leveza de sempre, contando que havia ido ao ateliê da costureira para um ajuste no vestido e que o resultado tinha ficado lindo. Mandou uma foto do detalhe do bordado, pediu opinião. Rafael respondeu que estava perfeito. Ficou olhando para a troca de mensagens por um tempo, tentando encontrar naquelas palavras alguma indicação do que havia ouvido na tarde anterior. Não havia nada. Era a Isabela de sempre, descontraída, afetiva, presente. Isso deveria tê-lo aliviado, mas não aliviou completamente. À tarde, tomou uma decisão que ele mesmo reconheceu como incomum para o seu perfil. Avisou a secretária que tinha um compromisso externo, saiu do escritório às 4:30 e voltou ao apartamento sem avisar, exatamente como havia feito na véspera. Dessa vez, porém, a decisão era consciente. Não era um gesto romântico, era uma observação. Rafael raramente admitia para si mesmo quando estava preocupado com algo que não conseguia controlar, mas aquela tarde tinha sido uma exceção. A porta abriu com o mesmo silêncio de sempre. Isabela estava na sala, o laptop aberto sobre a mesa de centro, uma taça de água com limão ao lado. Ela levantou os olhos e sorriu com aquela expressão de surpresa genuína que ele havia imaginado na véspera, e por um instante tudo pareceu exatamente como deveria ser. Ela se levantou. Deram um abraço rápido. Ela perguntou se estava tudo bem, ele disse que sim, que tinha saído mais cedo por conta de um compromisso cancelado. Isabela voltou ao laptop e ele foi até a cozinha buscar água. Foi quando ouviu Dona Conceição no corredor lateral, arrastando levemente o balde com rodas em direção ao quarto de hóspedes. A presença da trabalhadora não teria chamado sua atenção em outro dia. Mas, naquele momento, Rafael prestou atenção de um jeito diferente, com uma espécie de atenção que ele nunca havia dirigido antes àquela parte do apartamento. Isabela levantou os olhos do laptop e, sem que ele esperasse, disse da sala com uma voz que carregava aquele mesmo tom controlado, que Conceição não esquecesse de passar o pano seco no espelho do quarto depois de limpar, porque da última vez havia ficado com listras. A frase era objetiva, mas o jeito como foi dita, sem olhar para a trabalhadora, sem qualquer suavidade, como quem fala para o ar, atingiu Rafael de um jeito que ele não conseguiu ignorar. Dona Conceição respondeu que sim, de costas, sem parar o que fazia. Rafael ficou parado junto à bancada da cozinha por alguns segundos, então pegou a água, voltou para a sala e se sentou perto de Isabela. Ela contou sobre o ajuste do vestido, sobre uma amiga que havia ligado para confirmar presença na cerimônia, sobre um detalhe do menu que a cerimonialista tinha sugerido revisar. Ele ouvia, respondia, participava da conversa. Mas uma parte de sua atenção estava em outro lugar, monitorando algo que ainda não sabia nomear direito, mas que havia se instalado com uma firmeza que o desconforto da véspera não tinha tido. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu,
Rafael ficou acordado por muito tempo olhando para o teto. Pensou em Maria Luísa, sua mãe, que havia passado décadas trabalhando na casa dos outros sem nunca ter sido tratada com crueldade, mas também sem nunca ter sido tratada como igual. Pensou em quantas vezes ela chegava em casa com o cansaço instalado no corpo de um jeito que não era só físico. Pensou que havia crescido prometendo para si mesmo que nunca seria o tipo de pessoa que trata trabalhadores como parte da mobília da casa. E então pensou, com um desconforto que demorou a virar pensamento claro, que havia dormido por 2 anos ao lado de alguém que fazia exatamente isso e que precisara chegar mais cedo por acaso para perceber. Não tirou conclusões precipitadas. Ainda não. Mas decidiu que continuaria observando. Nos dias seguintes, Rafael passou a notar coisas que antes passavam invisíveis. A impaciência com o motoboy, que atrasou uma entrega. O tom com o porteiro do edifício quando ele demorou alguns segundos a abrir a cancela. A forma como devolveu um prato num restaurante nos Jardins, sem olhar para o garçom que o retirou. Cada uma dessas cenas separada poderia ser explicada. Juntas, começaram a compor um padrão. E Rafael tinha passado os últimos 15 anos da sua vida aprendendo a reconhecer padrões. Havia também os comentários que ele antes interpretara como humor ou perfeccionismo e que agora ouvia de outra forma. Quando Isabela dizia com um sorriso leve que certas pessoas simplesmente não conseguiam entender instruções claras, ela estava falando de quem? Quando usava a palavra ingratidão para descrever um funcionário que havia pedido reajuste depois de 2 anos sem aumento, havia algo ali que ia além da opinião sobre finanças domésticas. Havia uma hierarquia muito clara na cabeça dela, uma distinção entre pessoas que importavam e pessoas que eram úteis. E Rafael havia passado 3 anos sentado do lado de dentro dessa divisão, sem enxergá-la. Na sexta-feira daquela semana, enquanto revisava contratos no escritório, ele recebeu uma mensagem da cerimonialista com um link para aprovar a ordem das músicas da cerimônia. Era uma lista cuidadosa, com aquelas canções que os dois haviam escolhido juntos numa tarde de domingo, cada uma com uma história, cada uma com um significado acordado entre eles. Rafael olhou para a lista por um longo tempo. Então fechou o celular e voltou para os contratos. Mas a lista ficou com ele durante o resto do dia, como um espelho virado para um ângulo que ele ainda não estava pronto para encarar completamente. Naquele fim de tarde, Rafael saiu do escritório e foi caminhar pela Avenida Faria Lima sem destino claro. Parou num café, pediu um expresso que mal bebeu, olhou para o movimento de executivos e entregadores, dividindo a calçada com a indiferença de quem vive mundos paralelos no mesmo espaço. Pensou que havia algo muito específico naquilo que o incomodava. Não era que Isabela fosse uma pessoa má. Era que ela parecia completamente inconsciente de que estava sendo cruel. E isso, percebeu, era muito mais difícil de enfrentar do que uma maldade assumida. Havia também um detalhe que ficou com ele por dias, a maneira como Dona Conceição havia dito sim naquele momento. Não era o sim de quem concorda, era o sim de quem encerra um ciclo para poder começar o próximo sem gastar energia em resistência inútil. Rafael conhecia aquele tipo de resposta. Havia dado versões dela quando era jovem, em ambientes onde questionar custava mais do que valia. A diferença era que então havia tido escolhas que eventualmente o tiraram daquele lugar. E se perguntou naquela tarde no café da Faria Lima, com o expresso ainda intocado à frente, quantas pessoas ao redor dele não tinham essas mesmas saídas disponíveis e simplesmente continuavam dizendo sim com aquela textura particular, dia após dia, sem que ninguém ao redor notasse o que aquele sim realmente carregava. A segunda semana foi a que transformou a dúvida em certeza. Rafael voltou ao apartamento sem avisar pela 3ª vez numa tarde de terça-feira, e o que encontrou não era uma repetição do que havia visto antes. Era algo pior. Era a confirmação de que aquilo não tinha nada a ver com estresse ou com dias difíceis. Era um hábito. Era parte da estrutura da pessoa com quem estava prestes a se casar. Desta vez, Isabela havia chamado Dona Conceição para a sala de estar. A trabalhadora ficou de pé perto da porta, as mãos cruzadas na frente do avental, enquanto Isabela,
sentada no sofá com a postura exata de quem ocupa o centro do espaço por direito, falava sobre a forma como as almofadas do quarto haviam sido arrumadas. Não era uma crítica técnica, era uma demonstração de poder. A forma como pausava entre uma frase e outra, a forma como esperava que Dona Conceição concordasse antes de continuar, a forma como usava expressões como "eu já expliquei isso antes e não é tão difícil assim", tudo aquilo compunha um ritual que não precisava de violência para ser humilhante. Rafael ficou parado no corredor pelo mesmo tempo de sempre, invisível para as duas. Dona Conceição respondia com monossílabos, a cabeça levemente inclinada, sem rebater nenhuma das afirmações. E havia algo naquela postura que partiu alguma coisa em Rafael, de forma diferente das outras vezes. Não era resignação passiva. Era o comportamento de quem já aprendeu, com o tempo, que responder custa mais caro do que suportar. Era a postura de alguém que havia calculado os riscos e decidido que o silêncio era a estratégia mais segura disponível. Ele recuou de novo. Saiu. Desceu ao estacionamento e ficou sentado no carro por quase meia hora antes de conseguir ligar o motor. Naquele silêncio fechado no subsolo do edifício, com o barulho abafado da cidade lá fora, Rafael finalmente parou de tentar construir hipóteses alternativas. Havia uma clareza desconfortável tomando o lugar da dúvida, e ele sabia, pela experiência de muitos anos lidando com situações complexas, que ignorar essa clareza só postergaria um acerto de contas que mais cedo ou mais tarde seria inevitável. Nos dias que se seguiram, ele passou a observar com uma atenção que já não tentava disfarçar de si mesmo. Notou que Isabela nunca falava de Dona Conceição pelo nome inteiro na frente de visitas. Chamava-a de a moça da limpeza, como se o nome fosse um detalhe dispensável. Notou que nunca perguntava como ela estava, nunca comentava nada pessoal, nunca deixava espaço para que a trabalhadora existisse além da função que exercia. Havia uma fronteira muito clara instalada ali, e ela havia sido construída por um lado só. Num almoço de sábado com os pais de Isabela, Rafael observou a dinâmica da família com novos olhos. O pai, Hélio Vasconcelos, era um homem educado e de boas maneiras com todos. Mas havia uma certa distância automática com os funcionários do restaurante. Um jeito de nunca fixar o olhar nos garçons quando pedia algo, como se o ato de pedir fosse suficiente e o reconhecimento da pessoa que atendia fosse um detalhe desnecessário. A mãe de Isabela, Vera, era mais afável, mas havia nela também aquela condescendência velada, o elogio que ao mesmo tempo afasta. Que gentileza, que capricho, dito para o sommelier, com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Rafael percebeu com uma sensação que não era bem surpresa, mas também não era bem conforto, que Isabela havia aprendido tudo aquilo em casa. Não era uma aberração no caráter de uma pessoa, era uma herança cultural transmitida com tanta naturalidade que provavelmente nenhum dos três jamais havia parado para examiná-la. Isso não tornava o comportamento aceitável, mas tornava a situação mais complexa do que uma simples divisão entre vilão e vítima. E Rafael sabia que complexidade exigia mais cuidado, não menos. Foi numa tarde de quarta-feira que o episódio definitivo aconteceu. Rafael chegou ao apartamento no horário combinado, sem surpresa, e encontrou Isabela e Dona Conceição na sala grande. Mas desta vez ele estava visível. Desta vez, Isabela sabia que ele estava ali, e mesmo assim, em momento algum mudou o tom. Pediu que a trabalhadora repetisse a limpeza do vidro da janela do escritório, porque havia um reflexo na luz que a incomodava. Dona Conceição foi. Voltou. Isabela olhou. Disse que ainda não estava bom. A trabalhadora foi de novo, sem uma palavra. Rafael observou tudo aquilo do sofá, com um livro aberto no colo que não leu uma linha. Isabela estava ao seu lado, tranquila, passando o dedo na tela do celular com a descontração de quem acabou de pedir uma pizza e espera a entrega sem maiores emoções. E foi aquele contraste específico, aquela normalidade absoluta, com que ela exercia aquele poder pequeno e constante, que fez Rafael entender que não havia mais espaço para dúvida. Naquela noite, depois do jantar, quando Isabela foi tomar banho, ele abriu o computador e pela primeira vez
começou a listar mentalmente o que seria necessário fazer. Não com raiva, com a mesma precisão fria com que desmontava um negócio que havia deixado de fazer sentido. Havia coisas práticas a resolver, uma estrutura inteira construída ao longo de meses que precisaria ser desmontada com cuidado. Mas antes de qualquer decisão prática, havia uma conversa que precisava acontecer, uma conversa que ele ainda não sabia ao certo como começar, mas que sabia que não poderia adiar por muito mais tempo. Nos 3 dias seguintes, Rafael manteve a rotina com um cuidado que lhe custou mais energia do que qualquer negociação difícil dos últimos anos. Jantou com Isabela como de costume, conversou sobre os últimos detalhes do casamento, ouviu sobre o buquê de noiva que havia chegado diferente do que ela havia pedido e precisaria ser refeito. Respondeu a tudo com presença suficiente para não levantar suspeitas, mas havia uma distância nova instalada dentro dele que ele mesmo sentia como uma espécie de vidro transparente entre a cena e ele, como se estivesse assistindo a um filme de uma sala adjacente. Certa noite, enquanto Isabela dormia, ele saiu na ponta dos pés para a varanda e ficou olhando para as luzes do Itaim lá embaixo. Havia uma cidade inteira funcionando àquela hora. Entregadores, seguranças, faxineiros de prédio, trabalhadores noturnos, cada um com seu nome, sua história, sua conta a pagar no fim do mês. Pensou em Dona Conceição pegando o ônibus de volta para casa 3 vezes por semana, depois de um turno, que incluía não apenas o trabalho físico, mas também o peso silencioso de ser tratada como se sua dignidade fosse um privilégio a ser concedido, e não uma condição humana básica. Pensou que havia dormido sob o mesmo teto, que aquilo tudo sem enxergar. E essa ideia, mais do que qualquer outra, foi a que ficou. Voltou para a cama com cuidado. Deitou de costas e ficou olhando para o teto até às 3 da manhã. Quando o sono finalmente chegou, foi leve e cheio de imagens que ele não conseguiu reter ao acordar. Mas a clareza que havia chegado na varanda permaneceu. Nítida, firme, sem a névoa da hesitação que havia cercado suas reflexões nas semanas anteriores. Rafael Drummond havia construído tudo o que tinha aprendendo a reconhecer, a diferença entre o que parecia certo e o que era certo. E agora essa mesma habilidade estava sendo convocada num terreno que ele nunca havia previsto ter que navegar. O que mais o perturbava, enquanto ficava ali na varanda ouvindo o barulho distante da cidade, era pensar em quantas vezes havia estado no apartamento enquanto aquilo acontecia, e simplesmente não havia prestado atenção. Havia chegado em casa cheio de relatórios na cabeça, havia atravessado o corredor sem ouvir o que acontecia na área de serviço, havia sentado no sofá ao lado de Isabela, sem perceber que do outro lado de uma parede alguém estava suportando algo que não deveria precisar suportar. A ignorância não intencional tinha um peso diferente da crueldade deliberada, mas tinha peso. Que Rafael sentia esse peso, com uma clareza que não havia estado presente nas semanas anteriores, quando ainda estava tentando construir hipóteses alternativas para o que havia visto. Havia uma pessoa com quem Rafael conversava quando as coisas ficavam sérias demais para carregar sozinho. Não era um amigo de longa data, nem um sócio de confiança. Era Augusto Mendes, seu contador e conselheiro de negócios há quase 12 anos, um homem de 60 e poucos anos que havia acompanhado cada fase da construção da rede Drummond e que tinha o raro talento de ouvir mais do que falava. Rafael o chamou para um café fora do escritório numa quinta-feira de manhã, num lugar tranquilo na Vila Olímpia, e foi direto ao ponto sem preâmbulos. Augusto ouviu tudo sem interromper. Rafael contou com a mesma objetividade que usava para descrever um problema operacional, o que havia visto, quando havia visto, quantas vezes havia se repetido, o que havia notado depois. Não usou palavras carregadas, não dramatizou. Quando terminou, ficou olhando para o café que havia esfriado sem perceber. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse que entendia o que Rafael estava sentindo. E disse também que havia uma diferença importante entre o que uma pessoa faz e o que uma pessoa é, e que essa diferença precisava ser considerada antes de qualquer passo. Não estava defendendo Isabela. Estava, como sempre, pedindo precisão no diagnóstico antes da decisão.
Rafael concordou com a cabeça, mas respondeu que já havia passado tempo suficiente, observando para distinguir um hábito de um acidente, que havia 3 semanas de dados, não uma tarde de estresse. Que o problema não era o comportamento em si, era o que o comportamento revelava sobre como Isabela enxergava o mundo e as pessoas que viviam nele. Augusto não rebateu. Pediu outro café e disse, com a serenidade de quem já viu muitas decisões difíceis, que quando um homem como Rafael chegava a uma conclusão com aquele tom de voz, geralmente ele já tinha a resposta e estava apenas procurando alguém que confirmasse que estava certo em segui-la. De volta ao escritório, Rafael passou a tarde reunido com sua equipe jurídica, sob o pretexto de revisar contratos de locação de 2 dos hotéis. Mas ao final da reunião, ficou a sós com doutora Patrícia Saraiva, a advogada que cuidava de seus assuntos pessoais há 6 anos, e pediu que ela levantasse com discrição o que havia sido assinado até aquele momento no contexto do casamento. Contratos com fornecedores, acordos de serviço, qualquer documento com implicação financeira que precisaria ser revisitado caso o casamento não acontecesse. Patrícia não perguntou nada. Fez anotações. Disse que teria um panorama em 48 horas. Naquela mesma semana, Isabela sugeriu que os dois fossem juntar visitar o espaço do casamento para um teste de iluminação que a cerimonialista havia agendado. Rafael foi. Ficou 2 horas num salão nos Jardins, enquanto técnicos ajustavam refletores, e Isabela e a cerimonialista discutiam a intensidade da luz sobre a mesa dos noivos. Havia um cuidado impressionante em cada detalhe daquela produção. Flores ensaiadas, ângulos calculados, cada elemento pensado para compor uma imagem perfeita. E Rafael ficou olhando para aquilo tudo com uma sensação nova, a de que havia algo profundamente coerente na obsessão de Isabela com as aparências. Ela sabia exatamente como as coisas deveriam parecer. O que acontecia fora do ângulo da câmera era outro assunto. No caminho de volta, Isabela estava animada, falando sobre a textura do arranjo central e sobre um detalhe de iluminação que havia ficado acima das expectativas. Rafael ouvia, respondeu, fazia as perguntas certas, mas havia uma quietude instalada por baixo de tudo aquilo que ele já não tentava disfarçar para si mesmo. Era a quietude de uma decisão tomada que ainda não havia sido dita em voz alta. 2 dias depois, aconteceu o episódio que Rafael mais tarde descreveria, para si mesmo como o ponto sem volta. Ele chegou ao apartamento no horário do almoço para buscar um documento que havia esquecido. A porta estava aberta. Dona Conceição estava no corredor com o material de limpeza. E Isabela, ao telefone na sala, falava em voz mais alta do que o usual sobre um imprevisto com a gráfica dos convites. Ao ver Rafael entrar, Isabela acenou para ele com um sorriso e continuou na ligação. Mas então, sem desligar o telefone, cobriu o aparelho com a mão e disse para Dona Conceição, que estava a 2 metros dela, que precisava que ela saísse dali porque estava difícil se concentrar com barulho. A trabalhadora estava apenas passando um pano no rodapé, em silêncio absoluto. Não havia barulho nenhum. Dona Conceição pegou o balde e caminhou para o corredor sem uma palavra. Rafael ficou olhando para a cena. Isabela voltou ao telefone com a mesma voz de antes, despreocupada, eficiente. E naquele momento, a distância entre as 2 versões de Isabela, a que ele conhecia e a que havia passado semanas descobrindo, colapsou de vez. Não havia mais como separar as 2. Eram a mesma pessoa. Ele pegou o documento, deu um beijo rápido na testa de Isabela, que ainda estava ao telefone, e saiu. No elevador, ficou olhando para o próprio reflexo no espelho e pensou que havia algo muito estranho em reconhecer alguém completamente apenas para perceber que nunca os havia conhecido de verdade. Naquela tarde, Rafael voltou ao escritório e ficou sentado no seu andar mais alto, o 12º, olhando para a cidade que se espalhava abaixo da janela panorâmica. Havia construído aquela vista com as próprias mãos, no sentido mais literal possível, cada tijolo pago com trabalho real, cada andar conquistado com uma decisão que custou algo. E havia chegado até ali carregando uma bússola simples, que dizia respeito à maneira como ele queria ser e à maneira como queria tratar as pessoas ao seu redor, independentemente de qualquer hierarquia
que o mundo insistia em impor. Aquela bússola nunca havia apontado para o lugar errado, e agora ela estava apontando com uma clareza que não deixava margem para interpretação. Ligou para Patrícia Saraiva e pediu que acelerasse o levantamento. Disse que precisaria do panorama completo até o fim da semana. A advogada respondeu que estaria pronto na sexta-feira de manhã. Rafael agradeceu, desligou e ficou olhando para a cidade por mais alguns minutos antes de voltar para as reuniões, que ainda enchiam a segunda metade daquela tarde. Havia tomado decisões difíceis antes. Sabia como era. Sabia também que essa seria diferente de todas as outras, não pela complexidade dos números, mas pelo peso do que estava sendo deixado para trás. Às 7 da tarde, quando o escritório havia esvaziado e apenas a luz da cidade entrava pela janela, Rafael ficou mais um tempo ali, deixando o silêncio fazer o trabalho que as palavras ainda não conseguiam. Havia uma diferença, aprendera ao longo dos anos, entre a tristeza que vinha de perder algo que existia e a tristeza que vinha de descobrir que o que parecia existir nunca havia sido completamente real. As duas doíam, mas a segunda tinha uma textura diferente, mais funda, porque não deixava nem a memória intacta. E era com essa textura específica que ele estava aprendendo a conviver naquela sala, naquela cidade, naquele momento que ninguém mais saberia ter existido. Saiu do escritório às 8h30, desceu à garagem e ficou alguns minutos no carro antes de ligar o motor. Pensou em Isabela esperando em casa, provavelmente com a televisão ligada no canal de decoração que ela gostava, com um jantar simples que às vezes fazia quando ele chegava à tarde. Pensou que havia uma versão de Isabela que ele genuinamente havia amado e que essa versão não havia desaparecido, apenas havia revelado que coexistia com outra que ele não conseguia aceitar. Ligar o motor foi, naquela noite, o gesto mais pesado de toda a semana. A sexta-feira chegou com a clareza fria das manhãs de julho em São Paulo, aquele céu sem nuvens que parece bonito, mas que não aquece. Rafael estava no escritório às 8 quando Patrícia Saraiva chegou com uma pasta fina e um tablet. Sentaram-se na sala de reuniões menor, longe da equipe, e ela foi apresentando o panorama com a objetividade profissional de sempre. Havia contratos com 8 fornecedores. 2 deles com cláusula de cancelamento sem multa, até 45 dias antes do evento, os demais com penalidades escalonadas. Havia um acordo pré-nupcial ainda em fase de revisão, portanto, não assinado. Havia a reserva do salão paga parcialmente com possibilidade de reembolso parcial, mediante solicitação formal, com no mínimo 30 dias de antecedência. Rafael ouviu tudo com atenção e fez perguntas pontuais. Ao final, Patrícia fechou a pasta e disse, com o cuidado de quem escolhe as palavras num terreno delicado, que do ponto de vista jurídico e financeiro, quanto antes a decisão fosse tomada, menor seria o impacto. Rafael respondeu que entendia e que precisava que ela iniciasse o processo de contato com os fornecedores de forma discreta, como uma revisão de agenda, sem mencionar cancelamento ainda. Ela disse que faria. Levantou-se. Na porta virou-se e disse apenas que esperava que ele estivesse bem. Ele agradeceu com uma expressão que era honesta demais para fingir que estava. Aquele fim de semana foi o mais longo que Rafael se lembrava em anos. Isabela havia planejado um almoço com um casal de amigos no sábado, pessoas que ele conhecia há pouco tempo, que faziam parte da vida social dela de um jeito que ele nunca havia se integrado completamente. O almoço foi num restaurante em Pinheiros, um lugar com jardim interno, e cardápio de fusão que estava na moda. Rafael foi. Comportou-se normalmente. Participou das conversas sobre viagens, sobre o novo escritório de arquitetura que um dos amigos havia aberto, sobre o casamento que se aproximava. Isabela estava radiante naquele almoço. Havia algo nela que Rafael observou com uma tristeza nova. Ela era genuinamente feliz naquele momento, naquele contexto, cercada daquelas pessoas. A versão dela que aparecia em situações como aquela era real. Era afetiva, inteligente, animada. E Rafael pensou, enquanto ouvia ela contar uma história engraçada sobre a costureira do vestido, que talvez essa fosse a parte mais dolorosa de tudo. Não havia uma vilã de narrativa simples.
Havia uma pessoa que havia sido formada de uma maneira específica, que carregava coisas belas e coisas terríveis com a mesma naturalidade, e que provavelmente nunca havia sido confrontada com nenhuma das duas. No domingo, os dois ficaram em casa. Isabela organizou papéis de casamento na mesa da sala, enquanto Rafael tentava ler. Dona Conceição não trabalhava aos domingos, de modo que o apartamento tinha uma quietude diferente, menos carregada. Em algum momento da tarde, Isabela foi até onde ele estava sentado e apoiou o queixo no ombro dele, olhando para o livro que ele segurava sem ler. Perguntou no que estava pensando. Ele disse que em nada específico. Ela ficou ali por alguns segundos, depois foi buscar água. E Rafael ficou olhando para a página que não tinha lido e pensando que havia um prazo se esgotando que nenhum deles havia nomeado ainda. Na segunda-feira, Rafael tomou uma decisão intermediária antes da conversa definitiva. Chegou ao apartamento num horário em que sabia que Isabela não estaria, apenas Dona Conceição fazendo a limpeza semanal. Bateu na porta como se fosse visita, e a trabalhadora abriu com aquela expressão reservada de sempre, o olhar de quem está acostumado a calibrar reações antes de qualquer coisa. Rafael pediu licença para entrar e perguntou se podia conversar com ela por alguns minutos. Dona Conceição assentiu, claramente surpresa. Eles se sentaram na cozinha, um de cada lado da bancada, e Rafael perguntou, de forma direta, mas gentil, como estavam as coisas para ela no apartamento. Se estava confortável, se havia algo que a incomodava. Houve um silêncio. Dona Conceição olhou para as próprias mãos por um momento. Então disse que estava tudo bem, com uma voz que tinha o mesmo peso de sempre, o peso de quem aprendeu que essa é a resposta correta. Rafael disse que entendia que era uma pergunta difícil e que ela não precisava responder de nenhuma forma específica, mas que ele havia notado algumas coisas e queria que ela soubesse que, independentemente do que acontecesse, ela seria tratada com respeito e suas condições de trabalho seriam revisadas para melhor, não importava o que o futuro trouxesse. Dona Conceição levantou os olhos. Havia algo ali. Não era surpresa exatamente. Era mais parecido com a expressão de quem ouve uma frase que havia desistido de esperar. Não disse nada por alguns segundos. Então disse, obrigada, com uma voz que tinha uma textura diferente das outras vezes que havia falado aquela palavra naquele apartamento. Rafael ficou com aquele obrigada dentro do peito por vários dias, porque havia nele uma medida exata do quanto havia sido necessário que alguém dissesse algo tão simples. Saiu antes de Isabela chegar, como havia planejado. Voltou para o escritório e ficou até tarde, relendo os relatórios que havia ignorado durante toda aquela semana de observação e peso. Havia um hotel novo sendo avaliado em Campinas, uma proposta de parceria que precisava de resposta até o final do mês. Coisas concretas, com números verificáveis e resultados mensuráveis. Rafael mergulhou nelas por algumas horas, com o alívio de quem encontra terra firme depois de muito tempo em mar aberto. Mas quando desligou o computador e o silêncio do escritório vazio tomou conta, o que restou foi aquele obrigada de Dona Conceição e a certeza de que na semana seguinte ele precisaria ter a conversa que havia adiado tempo demais. Na terça-feira, Rafael fez algo que havia postergado desde o começo de tudo. Ligou para Maria Luísa, sua mãe, que morava num apartamento no Tatuapé que ele havia comprado para ela 5 anos atrás. Não ligou para contar o que estava acontecendo. Ligou apenas para ouvir a voz dela. Maria Luísa falou sobre o bolo que havia feito para a vizinha, sobre a dor no tornozelo que vinha melhorando com a fisioterapia, sobre uma série que havia começado a assistir e que estava gostando. Rafael ouviu tudo com uma atenção que ia além das palavras, porque a voz da mãe tinha para ele a função de calibrar o que era essencial e o que era ruído. Quando desligou, ficou olhando para o telefone por um momento e pensou que havia uma coisa que Maria Luísa nunca havia feito em toda a sua vida: tratar alguém como se fosse menos porque ocupava uma posição diferente, e que isso, mais do que qualquer conquista material que ele havia acumulado, era a herança que de fato carregava. No dia seguinte, acordou com uma calma que não havia estado presente nas semanas anteriores. Era a calma de quem terminou de decidir. Não havia mais nada a observar, nada a verificar.
Nenhuma dúvida residual, esperando por mais um episódio para se resolver. Havia apenas uma conversa a ter e um caminho a percorrer depois dela, e Rafael sabia que estava pronto para os dois. Naquela quinta-feira de manhã, enviou um breve áudio para Isabela dizendo que precisavam conversar ao fim do dia, que era importante e que preferia que fosse em casa. Isabela respondeu com um ponto de interrogação e depois com um "está bom, te espero". Rafael guardou o celular, abriu os relatórios do hotel de Campinas e passou a manhã inteira neles com uma concentração que não havia conseguido em semanas. Havia algo libertador em saber que o momento havia chegado, que não havia mais o peso da espera, apenas o peso do que precisava ser dito, que era um peso completamente diferente e muito mais manejável. Rafael chegou ao apartamento às 7 da noite. Isabela havia preparado um jantar simples, massa com molho de tomate fresco, e a mesa estava posta com aquela atenção aos detalhes que ela tinha para tudo. Havia uma vela no centro, o tipo pequeno que ela usava nos dias comuns, sem ocasião específica. Ver aquilo foi um dos momentos mais difíceis da tarde, porque revelava que ela não sabia o que estava por vir, e havia algo muito pesado em ser a única pessoa na sala carregando essa informação. Ele chegou, cumprimentou-a com um abraço que ela não percebeu ser diferente dos outros. Sentou-se, comeu um pouco. Isabela falou sobre o dia, sobre uma reunião com a cerimonialista que havia corrido bem, sobre uma questão burocrática com o cartório que havia sido resolvida. Rafael ouviu, respondeu quando era necessário. Quando o jantar terminou e os dois ficaram com o café na mesa, ele disse o nome dela de um jeito que ela imediatamente reconheceu como diferente. Isabela levantou os olhos. Rafael não foi longo. Disse que havia passado as últimas semanas observando algo que o havia perturbado profundamente e que precisava ser honesto com ela antes de mais nada. Falou sobre o que havia visto e ouvido na área de serviço, sobre as repetições que havia presenciado depois, sobre o padrão que havia identificado ao longo dos dias. Usou palavras precisas, sem crueldade, mas também sem suavização que distorcesse o que precisava ser dito. Disse que havia notado a forma como ela tratava Dona Conceição, a forma como tratava garçons e porteiros, e que havia reconhecido naquele padrão algo que não conseguia ignorar. Isabela ouviu em silêncio por um tempo. Então disse que achava que ele estava exagerando, que havia um nível natural de exigência num ambiente doméstico bem organizado, que não havia nada de errado em estabelecer padrões claros com quem se contrata para um serviço. Disse a frase com um tom moderado, como alguém que explica algo óbvio a uma pessoa que momentaneamente perdeu a perspectiva, e havia naquele tom uma confirmação tão precisa do que Rafael havia observado durante semanas que ele ficou quieto por um instante, simplesmente reconhecendo. Então disse que entendia o ponto de vista dela, e disse que o problema não era a discordância sobre o nível de exigência doméstica, era que para ela a frase era sobre padrões e eficiência. Para ele, a mesma cena era sobre a dignidade de uma pessoa que não tinha outra opção senão suportar. Disse que havia crescido do lado de uma mulher que trabalhou a vida toda em situações como aquela, e que não conseguia construir um futuro ao lado de alguém que olhava para essas situações sem ver o que ele via. Isabela ficou quieta. Havia algo diferente na expressão dela agora. Não era mais a segurança de quem explica. Era algo mais próximo de quem começa a entender que o chão está se movendo. Perguntou se ele estava dizendo o que ela achava que estava dizendo. Rafael disse que sim. Disse que não estava encerrando o noivado por causa de uma cena. Estava encerrando porque aquelas cenas lhe revelaram uma incompatibilidade fundamental sobre como cada um deles enxergava as pessoas ao seu redor. E essa incompatibilidade não era algo que uma conversa ou um esforço de compreensão pudesse resolver, porque não era um problema de comunicação. Era uma diferença de valores. O silêncio que se seguiu foi longo. Isabela ficou olhando para a mesa. Quando voltou os olhos para ele, havia algo ali que Rafael não esperava completamente. Não era raiva imediata, era confusão genuína. Como se ela estivesse tentando processar uma lógica que não se encaixava na estrutura que havia construído para entender o mundo. Perguntou com uma voz mais baixa do que o usual
se ele realmente estava terminando o noivado por causa de como ela tratava a funcionária da limpeza. Rafael respondeu que estava terminando porque havia descoberto através daquilo quem ela era quando julgava que não havia consequências e que não conseguia fingir que não havia visto. Isabela levantou-se. Ficou de pé por um momento, com os braços cruzados, olhando pela janela. Então disse que ele estava sendo injusto, que ela havia dado tudo para aquele relacionamento, que nenhum casamento era perfeito e que terminar tudo por causa de um detalhe assim era uma crueldade da parte dele. Rafael ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, disse que ouvia o que ela estava sentindo e que entendia que parecia injusto, mas que o que ela chamava de detalhe era para ele algo central. E que essa diferença de perspectiva confirmava, mais do que qualquer outra coisa, que a decisão era correta. Levantou-se da mesa, foi até o quarto buscar algumas coisas que precisaria para os dias seguintes e voltou para a sala com uma bolsa. Isabela ainda estava de pé perto da janela, com aquela expressão de quem está calculando o impacto de algo que ainda não aceitou completamente. Rafael disse que Patrícia estaria em contato sobre os assuntos práticos, que tudo seria tratado com respeito e transparência, e que, genuinamente, esperava que ela ficasse bem. Não havia mágoa no que disse. Havia algo mais próximo de tristeza, do tipo que não precisa de culpado para existir. Saiu do apartamento pela última vez como morador às 8h40 da noite. O elevador desceu em silêncio. O hall do edifício estava vazio. Lá fora, a rua Leopoldo Couto de Magalhães tinha o movimento habitual de uma quinta-feira no Itaim. Carros, pedestres, o cheiro de comida vindo de um restaurante na esquina. Rafael parou por um momento na calçada. Respirou o ar da noite e começou a andar sem destino específico, sabendo que havia feito a coisa certa e que isso, por si só, não tornava a noite menos pesada. Naquela noite, hospedou-se num dos seus próprios hotéis, o Drummond de Itaim, um lugar que conhecia de cada detalhe, mas no qual raramente ficava como hóspede. A recepcionista de plantão, uma jovem chamada Débora, que trabalhava ali há 2 anos, fez o check-in com a discrição profissional de praxe e não fez perguntas. Rafael subiu para o quarto. Ficou parado diante da janela por um tempo, olhando para as luzes da cidade, e então se sentou na beira da cama e ficou ali sem fazer nada por quase meia hora. Havia uma leveza estranha misturada ao cansaço. A leveza de quem deixou de carregar algo que vinha pesando há semanas, sem que a carga fosse completamente visível até o momento em que foi finalmente depositada. Rafael reconhecia aquela sensação de outras decisões difíceis do passado. Era o sinal de que havia feito o que precisava ser feito. Não era alegria, era integridade. E integridade, aprendera ao longo dos anos, tinha uma textura muito específica. Não comemorava, não aliviava de imediato, mas ficava. Ficava quando tudo mais passava. Pediu um caldo de legumes pelo serviço de quarto, comeu devagar assistindo ao noticiário sem prestar atenção e às 11 da noite apagou a luz. Dormiu mais fundo do que havia dormido em semanas, sem imagens, sem o peso da espera que havia marcado as noites anteriores. Lá fora, São Paulo continuava sendo São Paulo, barulhenta, indiferente, generosa do seu jeito torto. E Rafael Drummond, filho de passadeira, dono de 4 hotéis e homem que havia aprendido a reconhecer padrões onde importava, deixou que a cidade fizesse o seu trabalho de continuar existindo, enquanto ele, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente descansava. Os dias que se seguiram foram ocupados, e Rafael foi grato por isso. Havia um trabalho imenso a fazer, fornecedores a contatar, compromissos a cancelar, um apartamento a ser reorganizado logisticamente, a notícia a ser comunicada a pessoas que haviam sido convidadas para um casamento que já não aconteceria. Patrícia Saraiva tratou da maior parte com uma eficiência que Rafael apreciou profundamente, sem drama, sem julgamento, apenas a resolução metódica de cada ponto da lista. O mais difícil não foi nenhuma dessas tarefas. Foi a ligação para a família de Isabela. Rafael ligou pessoalmente para Hélio Vasconcelos numa manhã de sexta-feira, não porque fosse obrigado, mas porque entendia que era o que um homem de palavra fazia. O pai de Isabela ouviu em silêncio. Disse ao final que lamentava. Rafael disse que também. Não houve acusações de nenhum lado. A ligação durou menos de 10 minutos,
e deixou em Rafael uma tristeza específica. A tristeza de romper algo que envolvia mais do que duas pessoas, que havia criado laços e expectativas numa estrutura maior que os dois noivos. A notícia se espalhou com a velocidade que essas coisas têm nos círculos sociais, onde as vidas são parcialmente públicas. Amigos em comum ligaram para Isabela, ligaram para Rafael, tentaram entender o que havia acontecido. Rafael não deu explicações detalhadas para ninguém. Dizia apenas que havia sido uma decisão mútua, que as duas partes estavam bem, e encerrava o assunto com a firmeza de quem não está interessado em construir narrativas para consumo externo. Isabela, por outro lado, não ficou em silêncio. Através de amigos em comum, Rafael soube que ela estava descrevendo a situação como um comportamento irracional da parte dele, uma decisão precipitada baseada numa interpretação equivocada de algo trivial. Havia nas versões que chegavam até ele uma consistência clara. Ela se posicionava como vítima de uma exigência impossível, como alguém que havia sido abandonada por um motivo que não fazia sentido. Rafael ouviu essas versões com distância. Não sentiu necessidade de rebatê-las. Havia algo muito revelador na escolha dos termos que ela usava, a mesma incapacidade de enxergar o que havia acontecido que havia motivado a decisão inteira. O círculo social de Isabela era amplo e bem articulado, e Rafael sabia que sua imagem seria afetada por um tempo. Alguns eventos aos quais normalmente seria convidado passariam a acontecer sem ele. Alguns nomes que antes o cumprimentavam com calor passariam a ser mais frios. Ele aceitou tudo isso com uma serenidade que surpreendeu até a si mesmo. Havia construído o que tinha sem depender daquele círculo, e o que havia construído não seria afetado por nenhuma narrativa circulando em jantares dos jardins. A questão de Dona Conceição, porém, ficou com ele de uma forma diferente das outras. Era a parte que ele sentia como inacabada. Na semana seguinte ao término do noivado, Rafael entrou em contato com a trabalhadora por meio do número que havia encontrado nos registros do apartamento e pediu um encontro. Ela aceitou com aquela cautela de sempre, e eles se encontraram num café simples perto do bairro onde ela morava, no Ipiranga, num sábado pela manhã. Rafael foi direto. Disse que queria se desculpar, que havia vivido no mesmo apartamento por 2 anos sem perceber o que acontecia, e que essa ignorância, mesmo que não fosse intencional, tinha um peso do qual ele precisava se responsabilizar. Dona Conceição ficou ouvindo com aquela expressão reservada que ele havia aprendido a ler durante as semanas de observação. Havia dignidade naquela reserva. Não era frieza, era a postura de alguém que havia aprendido que emoção em excesso num ambiente profissional desequilibrado tem custo. Ele disse também que havia uma proposta concreta. Havia um projeto de expansão dos hotéis Drummond que incluía a abertura de uma nova unidade em Santo André, no ABC Paulista, com previsão de operação para o ano seguinte. A equipe de governança do hotel estava sendo formada. Havia uma vaga de supervisora de limpeza para quem tivesse experiência real e referências sólidas. Rafael disse que Dona Conceição tinha as duas coisas e que, se ela tivesse interesse, gostaria que considerasse. Dona Conceição ficou olhando para a xícara de café por um momento. Então levantou os olhos e disse que nunca havia recebido uma proposta assim. Rafael disse que isso era um problema que ele esperava ajudar a corrigir, pelo menos em parte. Ela pediu alguns dias para pensar. Ele disse que havia todo o tempo do mundo e que a proposta era genuína, independentemente da decisão. Saíram do café e foram em direções opostas na calçada do Ipiranga, cada um de volta para o seu dia. Rafael caminhou até o carro sentindo que havia fechado algo que precisava ser fechado, não com um gesto grandioso, mas com a mesma objetividade com que havia abordado todo o resto. Havia consertado o que era possível consertar. O que não era possível consertar havia ficado onde precisava ficar. Naquele fim de tarde, sentado na varanda do novo apartamento que havia alugado provisoriamente em Pinheiros, enquanto decidia os próximos passos, Rafael ficou olhando para o horizonte irregular da cidade. Havia uma brisa fina que às vezes aparecia no inverno paulistano e que tornava a luz da tarde de um laranja particular. Ele ficou olhando para aquela luz por um tempo, sem celular, sem relatórios, sem nada que pedisse resposta imediata.
Havia uma quietude diferente naquele momento. Não era o silêncio do peso acumulado. Era o silêncio de um espaço aberto, o tipo que aparece quando algo antigo termina, e ainda não se sabe o que virá a seguir. 3 dias depois, Dona Conceição ligou. Disse que havia pensado com cuidado e que gostaria de aceitar a proposta. A voz dela tinha uma modulação diferente da que Rafael havia ouvido no apartamento do Itaim, mais direta, mais firme, como se a ligação estivesse sendo feita de um lugar onde ela tinha mais espaço para ser ela mesma. Rafael agradeceu e disse que colocaria ela em contato com a equipe de recursos humanos dos hotéis ainda naquela semana. Antes de desligar, ela disse uma coisa que ficou com ele. Disse que havia anos que trabalhava em casas onde era invisível e que não estava acostumada a ser tratada como uma pessoa com futuro. Rafael ficou quieto por um segundo. Então disse que lamentava que esse tivesse sido o padrão e que esperava que dali em diante as coisas fossem diferentes. Desligou o telefone e ficou olhando para a tela por algum tempo. Havia uma satisfação muito específica naquele momento, diferente da satisfação de fechar um negócio ou de superar uma meta financeira. Era mais parecida com a sensação de estar alinhado consigo mesmo, de ter agido de forma coerente com o que acreditava mesmo quando isso tinha custado algo real. Rafael Drummond não era um homem de discursos sobre valores. Era um homem que havia aprendido, da forma mais concreta possível, que caráter não é o que você professa, mas o que você faz quando acha que ninguém importante está olhando, e que isso valia tanto para ele quanto para qualquer outra pessoa. Naquela noite, ligou para Maria Luísa e contou tudo. Sua mãe ouviu com o silêncio característico de quem processa antes de falar. Ao final, disse apenas que filho dela tinha sido criado para reconhecer gente boa, e que, às vezes, reconhecer gente boa significava também reconhecer quando alguém não era. Rafael disse que aprenderá isso com ela. Maria Luísa disse que não havia ensinado nada, apenas vivido do jeito que achava certo. E que era isso, que era o suficiente. Rafael concordou e, pela primeira vez em muitas semanas, sorriu de um jeito que chegava até os olhos. 2 meses depois do término do noivado, uma coisa aconteceu que Rafael não havia previsto. A história vazou. Não da forma dramática como as histórias vazam em novelas, com documentos revelados ou traições expostas publicamente. Vazou da forma como as coisas reais vazam, aos poucos, em pedaços, através de pessoas que conheciam alguém que conhecia alguém. E a versão que circulava com o tempo foi ficando mais próxima da verdade do que Rafael havia esperado. Havia uma amiga de Isabela, Cláudia, que trabalhara anos atrás como voluntária numa ONG de defesa de direitos trabalhistas e que, ao ouvir a história pela 3ª vez de fontes diferentes, pediu para conversar com Rafael. Ele aceitou sem saber ao certo o que esperar. Encontraram-se num café em Moema, numa tarde de setembro, com aquele calor antecipado que às vezes chegava antes do fim do inverno paulistano. Cláudia era direta. Disse que havia convivido com Isabela por anos e que, em retrospecto, reconhecia o padrão que Rafael descrevia, porque havia cenas parecidas que ela havia testemunhado e ignorado, explicando para si mesma como perfeccionismo ou ansiedade. Disse que havia algo muito específico no tipo de crueldade que se disfarça de exigência, que é exatamente o seu caráter invisível que a torna tão difícil de nomear e de enfrentar. Disse que o que Rafael havia feito ao encerrar o noivado e ao oferecer uma oportunidade concreta à Dona Conceição era uma coisa rara, não porque fosse heróico, mas porque exigia honestidade consigo mesmo num momento em que era muito mais fácil fechar os olhos. Rafael ouviu com atenção. Disse que não havia feito nada extraordinário. Havia apenas feito o que era necessário. Cláudia respondeu que essa era exatamente a diferença entre as pessoas que fazem o certo e as que apenas falam sobre fazer. Saiu daquele café com algo que havia faltado nas semanas anteriores. A sensação de ser compreendido sem precisar se explicar completamente. Havia algo valioso naquele tipo de encontro. A pessoa certa na hora certa, dizendo a coisa certa sem dramatizar. Rafael guardou aquela tarde com cuidado. Naquele mesmo mês,
o Hotel de Santo André entrou em fase final de preparação para a abertura. Rafael visitou as instalações numa terça-feira com toda a equipe de gestão. E foi naquela visita que viu Dona Conceição pela primeira vez em seu novo contexto. Ela estava treinando 2 jovens contratadas recentemente para a equipe de limpeza, mostrando a técnica correta para o acabamento dos quartos com uma calma e uma clareza que eram completamente diferentes da postura que Rafael havia visto no apartamento do Itaim. Havia algo na forma como ela se movia naquele espaço que era a diferença entre uma pessoa ocupando o lugar que lhe pertencia e uma pessoa suportando o lugar ao qual havia sido confinada. Rafael ficou observando de longe por alguns minutos antes de se aproximar. Quando ela o viu, acenou com a cabeça, com um sorriso contido, mas genuíno. Ele perguntou como estava sendo. Ela disse que estava sendo bom. Disse que tinha dormido melhor nas últimas semanas. Rafael disse que ficava feliz em ouvir isso. E havia naquele trecho curto de conversa mais substância do que em muitos dos longos jantares que havia tido durante os meses do noivado. A abertura do hotel aconteceu numa sexta-feira de outubro, com uma cerimônia simples para convidados e parceiros. Rafael fez um discurso breve, agradeceu à equipe, mencionou que cada hotel da rede Drummond havia sido construído sobre o princípio de que quem trabalha num lugar merece ser tratado com a mesma dignidade que o hóspede que paga para estar ali. Houve aplausos polidos, mas o que ficou com ele depois não foram os aplausos. Foi o que Augusto Mendes disse ao seu lado, baixinho, enquanto as pessoas conversavam ao redor, que era bom ver que Rafael havia saído do período difícil sendo a mesma pessoa que havia entrou. Rafael disse que esperava que sim. Augusto disse que sabia que sim. Isabela Rafael soube por terceiros. Havia passado os primeiros meses tentando reconquistar o espaço social que o término havia abalado. A imagem pública de um relacionamento rompido por motivo pouco claro tinha um custo, especialmente num círculo onde aparências eram moeda. Com o tempo, a narrativa que ela havia construído de si mesma como vítima foi perdendo força, não porque alguém a refutasse diretamente, mas porque a realidade tem uma forma de se impor através das pequenas inconsistências que se acumulam. Rafael não acompanhava isso de perto. Não era rancor nem desinteresse performático. Era simplesmente que o caminho dela havia seguido para outro lado e o dele estava completamente ocupado com coisas que importavam. Havia uma nova proposta de parceria com uma rede hoteleira portuguesa que ele estava avaliando. Havia o Hotel de Campinas avançando mais rápido do que o previsto. Havia Maria Luísa com o tornozelo finalmente curado e uma viagem programada para o litoral, que os dois haviam planejado há meses e que, desta vez, Rafael havia prometido a si mesmo que não seria cancelada por nenhuma reunião. Havia também Cláudia, com quem havia se encontrado mais 2 vezes desde o café em Moema. Não havia nenhum rótulo para o que era aquilo ainda, e Rafael não sentia pressa de encontrar um. Havia apenas a constatação de que era muito mais fácil estar com uma pessoa que enxergava o mundo da mesma forma que ele. Uma pessoa para quem a dignidade alheia não era uma abstração ou um compromisso de discurso, mas uma prática cotidiana que se manifestava nos gestos mais simples e mais reveladores. Numa tarde de novembro, Rafael parou novamente na floricultura da rua Leopoldo Couto de Magalhães. Não foi de propósito. Passou por lá a caminho de uma reunião e reconheceu o lugar com aquela familiaridade que os locais carregam quando estão ligados a momentos marcantes. Entrou, comprou um buquê pequeno, rosas amarelas dessa vez, porque havia alguém que estava passando por um período difícil e para quem aquilo poderia ser uma coisa boa. Saiu com as flores e foi andando pela calçada com aquela leveza de quem não carrega mais o peso do que não era seu para carregar. O que havia acontecido naqueles meses não era uma história simples de herói e vilã. Rafael sabia disso melhor do que ninguém. Era a história de um homem que havia chegado em casa para fazer uma surpresa e havia encontrado no lugar do que esperava algo que exigiu mais coragem do que qualquer negociação que já havia enfrentado. A coragem de enxergar claramente, de agir de acordo com o que viu e de aceitar o custo disso sem transformá-lo em mágoa. Havia algo que ele havia aprendido naquele processo
que não cabia em nenhum manual de gestão, nem em nenhuma palestra sobre liderança. Era a ideia de que caráter não se revela nas grandes ocasiões, mas nos momentos em que a pessoa acredita que não há testemunha. Que o jeito como alguém trata quem não pode reagir diz mais sobre quem essa pessoa é do que qualquer declaração pública ou gesto calculado para ser visto. E que quando você descobre isso sobre alguém, não é possível desfazer a descoberta. Só é possível decidir o que fazer com ela. Rafael havia decidido, e estava em paz com a decisão de um jeito que não precisava de aprovação externa para existir. Havia feito o que havia feito, não para ser admirado, não para contar para ninguém, mas porque havia sido a única coisa que fazia sentido quando medida pela bússola que havia carregado desde o Tatuapé. E essa bússola, com todos os seus anos de uso, nunca havia apontado para o lugar errado. 6 meses depois da tarde em que Rafael Drummond havia entrado num apartamento com um buquê de rosas brancas e saído sem dizer uma palavra, o Hotel Drummond Santo André abriu as portas para o público com todas as acomodações ocupadas no primeiro fim de semana. Era uma sexta-feira de abril, com aquela chuva fina e persistente que São Paulo costuma reservar para as transições de estação, como se a cidade também precisasse de um intervalo entre uma fase e outra. Rafael estava presente na recepção do hotel quando os primeiros hóspedes chegaram. Não ficou no centro do salão. Ficou um pouco de lado, observando, com aquela postura de quem prefere ver as coisas acontecerem a ser visto no meio delas. Havia uma satisfação particular em ter construído um lugar que funcionava, não apenas como negócio, mas como um ambiente onde cada pessoa envolvida, da recepcionista ao responsável pela manutenção, havia sido contratada com critérios que iam além da competência técnica. Dona Conceição estava na área de governança, quando ele passou por lá no final da tarde. Ela coordenava a checagem dos últimos quartos antes do jantar de abertura, com uma lista na mão e 2 pessoas ao redor que a ouviam com atenção. Rafael parou na porta por um momento sem ser notado. Havia algo naquela cena que ele precisou de alguns segundos para identificar com precisão. Era a imagem de uma pessoa em seu lugar de pleno direito, não tolerada, não suportada, não gerenciada com condescendência, mas presente e reconhecida pelo que de fato tinha a oferecer. Quando ela o viu, sorriu de um jeito que era diferente de todos os sorrisos que Rafael havia visto dela nos 2 anos de apartamento. Era o sorriso de quem tem chão embaixo dos pés. Ele acenou com a cabeça e continuou andando, porque aquele momento não precisava de mais do que isso. O jantar de abertura reuniu parceiros, investidores e membros da equipe num salão decorado com simplicidade funcional que era a marca estética dos hotéis Drummond. Nada desnecessário, tudo pensado para quem ia usar. Augusto Mendes chegou com a pontualidade de sempre e ficou ao lado de Rafael por boa parte da noite, comentando com prazer discreto os números que o novo hotel prometia para os próximos trimestres. Cláudia chegou mais tarde, com o casaco ainda molhado da chuva lá fora, e quando Rafael a viu atravessando o salão em direção a ele, percebeu que havia algo muito simples e muito certo naquele gesto de atravessar um espaço em direção a alguém. Não havia drama naquilo. Não havia o peso das expectativas construídas ao longo de 3 anos, nem o custo de uma imagem cuidadosamente mantida. Havia apenas 2 pessoas que enxergavam o mundo de uma forma parecida e que estavam descobrindo, com a calma de quem não tem pressa de rotular as coisas, que isso era uma base muito mais sólida do que qualquer roteiro bem ensaiado. Durante o jantar, Rafael olhou em volta para as pessoas ao redor da mesa. Augusto com seu humor seco e sua lealdade silenciosa, Cláudia com seus pontos de vista precisos e sua disposição de dizer o que pensava, mesmo quando era inconveniente, os membros da equipe que haviam construído aquele hotel junto com ele. Pensou em Maria Luísa, que naquele momento estava no litoral com uma vizinha, finalmente aproveitando a viagem que havia sido adiada tantas vezes. Pensou que havia algo na composição daquela mesa que era o resultado direto de ter feito escolhas difíceis com honestidade. Isabela não estava ali, não estava em nenhum lugar da sua vida naquele momento, e havia nisso uma neutralidade que Rafael havia alcançado com o tempo. Não era frieza nem rancor, era simplesmente a constatação
de que algumas histórias terminam e deixam espaço para outras começarem. Havia uma versão de Isabela que ele havia amado genuinamente. Havia uma versão dela que não conseguia ser a pessoa que dizia ser quando ninguém que considerava importante estava olhando. Essas duas versões coexistiam na mesma pessoa, e Rafael havia aprendido que não era possível ter uma sem a outra. A chuva continuava lá fora quando o jantar terminou, e as pessoas começaram a ir embora. Rafael ficou um pouco mais, ajudando a equipe a organizar o salão com a informalidade de quem não separa o dono do trabalho. Quando o último copo foi lavado e as luzes foram sendo apagadas uma a uma, ele ficou por um instante no salão vazio, com a chuva batendo nas janelas e aquela quietude específica dos lugares que acabaram de receber muita vida e agora descansam. Havia chegado até ali carregando uma bússola simples, herdada não de nenhuma escola de negócios, nem de nenhum mentor famoso, mas de uma mulher que havia passado roupas a vida toda e que havia ensinado o filho, sem discurso, apenas pelo exemplo, que o jeito como você trata as pessoas que não podem te prejudicar diz tudo o que precisa ser dito sobre quem você é. Rafael Drummond havia aprendido essa lição tarde demais para evitar alguns tropeços, mas havia aprendido na hora certa para construir, a partir dela, algo que durava. Saiu pela porta lateral, levantou o colar do casaco contra a chuva e caminhou em direção ao carro com a mesma calma de quem sabe onde está indo. São Paulo brilhava molhada ao redor dele, barulhenta e indiferente como sempre, generosa do seu jeito particular. E Rafael Drummond, filho do Tatuapé, dono de 5 hotéis agora, seguiu andando com a leveza de quem está em paz com o que construiu e com o que escolheu deixar para trás. Se você chegou até o fim dessa história, é porque sabe o que significa reconhecer numa narrativa algo que ressoa com verdade. As histórias de Rafael e Conceição existem em cada cidade, em cada corredor de apartamento, em cada gesto que passa despercebido, porque quem poderia notar optou por não olhar. Aqui no canal, acreditamos que essas histórias merecem ser contadas, não para julgar, mas para que cada um de nós possa se perguntar quem somos quando ninguém importante está olhando. Se essa história te tocou, deixa o seu like, porque ele diz que você também acredita que isso importa. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e conta nos comentários. Você já teve um momento como o de Rafael, em que percebeu algo sobre alguém que não era possível desver. A gente lê tudo. Até a próxima história. Fim da história. E se você quer continuar nesse universo de histórias que exploram o que há de mais humano nas pessoas, temos uma lista especial aguardando você aqui no canal. Histórias de coragem silenciosa, de dignidade que resiste, de pessoas que fizeram a escolha certa quando era mais fácil não fazer. Clica ali ao lado e deixa que a próxima história já começa. A gente se vê lá. Porque no fim, o que Rafael descobriu naquela tarde de quinta-feira com um buquê nas mãos não foi apenas a verdade sobre outra pessoa. Foi uma verdade sobre si mesmo, sobre o tipo de homem que queria ser, sobre as escolhas que havia feito e as que ainda precisaria fazer, sobre o fato de que construir algo com integridade não é um evento isolado, mas uma prática contínua, renovada a cada vez que o mundo oferece a tentativa de olhar para outro lado. E ele havia olhado, havia visto, havia agido. E era isso, afinal, o que tornava a história dele digna de ser contada.